YouTube, boa noite, meu nome é Newton e a gente vai fazer agora o nosso vídeo tutorial de número 25 sobre o iOS diretamente para o canal Mr. Apple BR. Bom, nesse vídeo a gente vai estar praticamente terminando, certo? A gente vai terminar a introdução que eu vou falar sobre o Arc, certo? Coisa básica, só cobrindo o que a gente fez até o momento, que não foi muita coisa, foi coisa básica. E nesse vídeo a gente vai fazer o que? A gente vai fazer com que vai transformar o nosso projeto, que era o Banco 2, para o Arc automaticamente. Então para isso a gente vamos começar. Vamos abrir aqui o nosso projeto. Ele vai abrir aqui o Xcode, certo? Abrindo o Xcode, o que é que eu vou fazer? Na verdade, antes de fazer isso, eu vou fazer uma nova cópia do Banco 2, porque assim como eu falei que a gente ia fazer o automático e o manual, a gente vai fazer também um projeto misto, ou seja, um projeto em que algumas classes aceitam Arc e outras classes não. Bom, a gente está aqui agora com o nosso. Vou fechar, vou abrir de novo para vocês verem. Eu vou abrir aqui agora o automático, certo? E aí do automático vão ser passos simples. A gente vai verificar aqui que ele está com building settings, ele está com um compilador antigo. A gente vai verificar que as classes dele estão utilizando release, dealloc, tudo normal. Então a gente vai, para fazer a transformação automática, a gente vai simplesmente vir em edit, refactor, convert to Objective-C Arc. E aí a gente vai selecionar ambos, o que tiver no seu, certo? Esse aqui é um unit test que eu acrescentei. Esse aqui é o seu aplicativo, vamos acrescentar os dois. Vamos fazer uma pré-checagem para ver se dá para fazer a conversão, certo? E como o nosso programa, nosso aplicativo é simples, deve dar tudo ok. Aqui ele explica o que ele vai fazer, certo? A gente vai dar um next. Ele vai gerar um preview do que vai ser alterado do novo para o velho, que é o que ele vai fazer. Ele vai substituir o strong o retain pelo strong. Bom, isso aqui eu não falei no vídeo passado, porque eu deixei para falar nesse vídeo, que é a hora que aparece isso. Quando você criou o aplicativo, certo, nos vídeos passados, você tinha que criar uma propriedade e tinha que dar o non-atomic para dizer que ela não tinha thread. Eu já expliquei isso. E tinha que dizer o retain para que você retesse na memória essa variável que você acabou de criar. Só que agora você não vai mais ter que reter, ele retém automaticamente. Então o que você tem que fazer? Você vai ter que substituir, o retain vai ser substituído pelo strong, certo? Unsafe, unretained vai substituir o antigo assign. E o assign agora vai ser utilizado para variáveis do tipo inteiro, float. Eu vou explicar isso com mais detalhes assim que a gente terminar essa conversão. Então vamos lá. Aqui ele vai explicar o que está mostrando para vocês o que vai ser substituído, que é strong retain. Nessa classe ele vai deletar o método dealloc, tá vendo? Aqui ele vai substituir o retain pelo strong novamente. E nessa outra classe ele vai remover o release, vai remover o release daqui do view did unload, certo? Então pronto. No main ele vai fazer aquela conversão que eu fiz, certo? De uma forma meio que grosseira aqui, mas tudo bem. Então vamos dar um save, certo? Aqui ele pede para que pergunta se você quer tirar snapshots, são como se fossem fotos da conversão, para que caso a conversão der errado, você possa voltar para a forma antiga. Antes de fazer, se você tem um projeto que deu muito trabalho de fazer, antes de utilizar o Arc, a conversão automática, eu sugiro você fazer um backup do seu projeto antigo, porque eu não tenho certeza se eu confio, eu não sei se eu confio muito nesse snapshot que ele cria aqui, certo? Então eu vou dar um enable, certo? Por via das dúvidas. E aí ele automaticamente vai fazer a conversão. Então ele já converteu o nosso para o 5.0, já mudou o nosso compilador para o 3.0, já habilitou provavelmente aqui o Arc, certo? Se eu achar, deixa eu dar uma pesquisa aqui. Ele habilitou o Arc, certo? E já fez todas as mudanças. Então a gente vai dar simplesmente um run para ver se funciona. Então todo o trabalho que a gente teve no vídeo passado se resumiu a uns poucos cliques e o nosso projeto continua funcionando normalmente, certo? Vou fechar aqui e vou explicar para vocês o que eu comecei a explicar ali no início, que é sobre o strong, o weak, etc. Bom,
Quando você criava um outlet antigamente, você tinha que botar esse outlet daqui, antigamente, ele era como se fosse, ele tinha o retain, certo? Agora, você não vai mais ter que ter o retain. Você vai substituir o retain antigamente pelo strong. Quando você tinha, por exemplo, se aqui no seu projeto, certo? Ele tinha, cadê? Assign, você vai ter que substituir agora por um unsafe unretained. Então, vamos fazer aqui um comparativo. Ó. É o strong pelo retain, unsafe, assign por unsafe unretained. E agora você vai utilizar, quando você for criar, por exemplo, uma variável que é um inteiro, por exemplo, ou então um bool, certo? Ela não é mais strong. Se eu deixar do jeito que está aqui strong, ele vai dizer, deixa eu colocar um nome, qualquer outro nome de variável. Ele vai dizer que não pode, certo? Vai dizer que você tem que sintetizar e vai dizer que você não pode por causa do strong. Então você vai ter que colocar aqui assign. Toda vez que você for, aí o erro desapareceu e ficou dizendo apenas que você tem que dar um synthesize, que é a mesma coisa que a gente tem que fazer, a gente vai ter que continuar fazendo. Então, só recapitulando. Aqui você usa o assign quando for uma variável do tipo booleana ou do tipo inteiro, certo? Int, aqui poderia ser int. Essas variáveis elas não são orientadas, não são objetos, por isso que não tem mais o asterisco aqui, certo? Quando você tinha o assign no seu projeto, você vai substituir por unsafe unretained e o retain você vai substituir por strong. Algumas horas você vai ver aqui, certo? Uma coisa chamada weak, que eu vou estar falando um pouco mais pra frente também, assim que a gente tenha a necessidade. Então era isso que eu queria recapitular para vocês. Deixa eu deletar aqui o que não mais é útil para o nosso projeto funcionar, né? Strong. Vou dar compilar de novo para ver se tudo funciona e tudo continua funcionando normalmente. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer um aplicativo misto. Vou fechar esse aqui, certo? E vou abrir aqui agora o misto, certo? Nosso projeto misto. Vocês vão observar que ele contém ainda, no build settings, ele ainda está com o compilador velho, certo? Não está do jeito que estava antes, ainda tem os releases. E se eu quiser, por exemplo, alterar aqui, ó, vou vir no edit, vou vir no refactor e vou alterar simplesmente, vou dar um pre-check e vamos supor que, vou dar um next, aí ele vai me dizer aqui todas as classes que tem e eu não quero alterar os dois bancos ViewController, eu quero alterar simplesmente o AppDelegate e o main, certo? Então ele não vai alterar o banco 2 ViewController. A gente vai estar com um projeto misto, um projeto que tem um ARC, que é o Delegate e o main, um projeto que não tem um ARC, que é o banco 2 ViewController. Por quê? Porque o banco 2 ViewController, eu já vi que se eu fizer automaticamente vai dar erro, então eu quero deixar ele do jeito que está, eu não quero mexer. Vou dar um save, criar o snapshot, ele vai criar, só que agora ele vai dar erro. Ele vai dar erro justamente no banco 2 ViewController. Para fazer com que ele não dê erro no banco 2 ViewController, eu vou ter que botar um flag, certo? Um sinal nessa classe para dizer que ela não vai, o ARC não vai se aplicar a ela. Como que eu faço isso, Newton? Então a gente vai clicar aqui no nosso projeto, vai vir em Target, vai vir Build Phases, ou seja, as fases do desenvolvimento da construção, vai vir aqui nos códigos de compilação e vamos selecionar a nossa classe que a gente não quer que tenha o ARC aplicado a ela, que é o banco 2 ViewController. E aí, para fazer com que ela não seja incluído o ARC nela, a gente vai clicar na classe que a gente quer, apertar Enter, vai aparecer essa janelinha, e a gente vai escrever esse comando, traço, fno, traço, objc, traço, arc. Depois disso a gente vai apertar Done, vai aparecer esse flag aqui, e agora quando eu vier e compilar o nosso programa, não vai mais dar o erro. Por quê? Porque ele botou um flag nessa classe, e aí essa classe agora não vai mais ser aplicado o ARC a ela. Então a gente vai ter, vou dar um run aqui, a gente vai ter o nosso projeto misto, com classes que tem o ARC aplicado e classes que não tem o ARC aplicado, certo? Funcionando normalmente.
Funciona normalmente. Deixa eu testar aqui. Go. Sim. Pronto. Tudo normal, como esperado. Então, pessoal, recapitulando. Para você fazer a alteração do seu código das suas classes para o Arc, você vai vir em Edit, Refactor, Convert to Objective-C, continuar em todas, desmarcar as classes que você não quer. E na classe que você não quer, você vai vir em Build Phases, Compile Source, selecionar a classe que você quer, apertar Enter e digitar o comando -fno-objc-arc, apertar Done e pronto. Toda classe que você escrever isso, você pode selecionar mais de uma classe ao mesmo tempo, apertar Enter e apertar o Done, que ele vai aplicar as duas classes, certo? E feito isso, você vai ter um projeto misto, um projeto que tem algumas classes com Arc e um projeto que não tem outras classes com Arc. Bom, pessoal, por esse vídeo é só, certo? A gente parou por aqui sobre o Arc. Eu vou estar falando um pouco mais espalhado sobre o Arc, espalhado nos próximos vídeos, certo? A próxima grande mudança que teve foi o Storyboard. Então, como o nosso projeto até então ele tinha apenas uma View Controller, certo? O main window a gente não utilizava, ele tem apenas uma View Controller, a gente não vai sentir a mudança do ponto X e B para o Storyboard. A gente vai utilizar o Storyboard como se fosse uma coisa nova, entendeu? Como se nunca tivesse, a gente não vai perceber a diferença. A gente vai perceber a diferença se vocês começassem a programar com mais de uma nib, com mais de uma ponto X e B. Então, pessoal, o próximo vídeo a gente vai estar cobrindo outro assunto. Eu não tenho certeza se vai ser o Storyboard, porque eu não sei se eu terminei de falar sobre aplicativos de apenas uma janela, certo? Mas não se esqueçam de assistir o próximo vídeo, pessoal. Se vocês gostaram dessa nossa série, dê um like, isso é muito importante pra gente. Subscribe no nosso canal, seguir a gente no Twitter, visitar nosso site e até a próxima.